Tenho vontade de fazer física, mas tenho medo de ficar desempregado ou de ganhar muito mal. O que eu faço? Essa é uma pergunta que eu recebo direto no Instagram e no YouTube. E mano, é muito difícil responder isso, mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Então já vai deixando seu likezinho aí, se inscreve aqui no canal para dar aquela força e vamos pro vídeo. Escolha de curso superior ou escolha de profissão são coisas muito difíceis e são decisões que você geralmente toma quando você é muito novo e geralmente é quando você não faz ideia ainda do que você quer pra sua vida. Por isso que sempre que alguém vem com essa pergunta pra mim, eu não costumo fugir dela, mesmo achando muito difícil de responder. Eu sei o quanto que é importante ouvir as pessoas falando sobre isso, ouvir quem já teve que tomar essa decisão. Então quando alguém me pergunta, eu paro, escrevo às vezes um texto longo pra poder dar uma ajuda, dar um norte, pra ajudar aquela pessoa a pensar um pouquinho. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo, te apontar algumas coisas para você pensar na hora de tomar esse tipo de decisão. Então eu vou tentar responder essa pergunta em tópicos. O que eu vou falar vale para física, mas também para qualquer outro curso que as pessoas geralmente acham que não dá dinheiro. Primeiro, eu tenho que falar o óbvio. Dinheiro é extremamente importante. Não adianta você fazer o que você gosta se isso não vai te trazer nenhum dinheiro. Ou se você vai ser muito mal pago. Você pode até fazer o que você gosta, mas você vai sofrer muito com isso. Porque a gente infelizmente precisa de dinheiro para comer, para cuidar da sua saúde, para ter um mínimo de dignidade. Mas você precisa se perguntar uma coisa. Quanto de dinheiro é suficiente para mim? Ganhar dinheiro é ganhar R$2.000 por mês? É ganhar R$5.000 por mês? É ganhar 10, 20 mil por mês? Essa resposta é individual. Tem gente que vive muito bem com um salário não muito alto, porque tem um padrão de vida mais modesto, não faz questão de roupa de marca, de comer em restaurante caro, de ficar trocando celular. E eu conheço gente que ganha na casa dos R$30.000 por mês e acha que isso não é o suficiente ainda. E às vezes é gente que tem um montão de dívida, mesmo ganhando esse tanto de dinheiro, que não sabe administrar isso e tem um padrão de vida altíssimo, gasta muito mais do que ganha. Então, o que é ganhar dinheiro para você? Aí você poderia me perguntar, sendo físico, eu consigo ficar rico, viver no luxo? Olha, eu pessoalmente não conheço nenhum físico que vive assim. Não vou dizer que é impossível, mas eu realmente não conheço nenhum físico rico. Pensando no caso do professor, se você for professor de física ou de qualquer outra matéria, você consegue ganhar ok se você der um número grande de aulas. Se você der muita aula, uma quantidade sobre-humana de aulas, você consegue ganhar legal. Mas isso vai destruir a sua saúde e você não vai ter tempo pra nada, nem pra gastar o dinheiro que você tá ganhando. Então, vale a pena? Eu conheço gente que dá 60 aulas por semana. Eu nem sei como que cabe tanta aula na semana, mas tem gente que dá esse número e ganha um dinheiro muito bom. Mas a que custo? Agora, você pode também virar professor de uma universidade pública ou de uma escola federal. O salário, obviamente, é melhor, existe um plano de carreira, você tem alguns benefícios, mas chegar nesse patamar é muito difícil. E uma das coisas que torna extremamente difícil chegar nessa posição de um professor universitário é que não é só a sua competência e o seu esforço que conta. Quer dizer, não basta só você ser muito competente, ter um currículo invejável e ser esforçado. Você precisa de mais ainda. Porque eu, por exemplo, conheço gente que é muito boa, que atende todos esses requisitos que eu falei e mesmo assim tá presa, entre aspas, na educação básica. Eu conheço alguns doutores, até gente que já fez pós-doutorado, que tá dando aula em escola porque não consegue passar em um concurso. Isso não é falta de competência da pessoa, é porque realmente é muito difícil. E existem outros fatores que influenciam isso. Então, voltando à pergunta, a profissão de físico ou qualquer outra dá dinheiro? Qualquer profissão dá dinheiro, gente. Mas algumas você vai ter mais dificuldade para ganhar muito dinheiro, outras você talvez tenha um pouco mais de facilidade. Pelo que a gente observa, é difícil ver uma pessoa que fez física, matemática, música, história, geografia, ganha muito dinheiro. Geralmente quando a gente vê as pessoas mais ricas, ou elas são empresárias, têm seus próprios negócios, ou elas são do direito, são da medicina, da engenharia. São cursos que têm mais prestígio, que são mais valorizados em geral, e é mais fácil da gente achar pessoas ricas ou pessoas com mais dinheiro nesse meio. Mais fácil do que achar professores ricos, por exemplo. Agora, o que pode afetar se você vai ganhar melhor ou pior dentro da sua escolha de profissão? Claro, a sua competência, se você ama um curso, uma matéria, se você tem vocação para ela, a tendência é que você exerça a sua profissão com mais afinco, com mais paixão, com mais dedicação, com mais competência. E por consequência disso, existe uma tendência de você conseguir empregos melhores, que sejam mais bem pagos. Mas reforçando, gente, isso é só uma tendência, não é uma garantia de que você vai ganhar muito dinheiro. Sempre vai ter um componente de sorte, de privilégios que você possa ter, de estar no lugar certo, no momento certo, de ter os contatos certos. Em resumo, se você quer ficar rico, não faça física e nem vire professor. Brincadeira, gente. Mas nem tanto. Para responder isso, eu vou te dar um exemplo.
Eu amo música. Nesse momento eu tô fazendo aula de piano, de bateria, eu tô no coral da universidade aqui de Juiz de Fora, eu tô sempre nos karaokês da cidade, mas a música pra mim sempre ficou nesse lugar do hobby. A música na minha vida sempre serviu pra me relaxar, pra me desestressar, pra tirar um pouco a minha cabeça do trabalho. Quando eu não tô afim de tocar, de cantar, de ensaiar, de estudar música, eu simplesmente não faço. Agora, se eu tivesse transformado a música em uma profissão, ela deixaria de ser um hobby, ela viraria trabalho, obrigação. Então, se eu tivesse feito isso, eu teria que cantar ou tocar quando eu estivesse feliz, mas também quando eu estivesse triste, quando eu estivesse cansado, quando eu estivesse sem nenhum saco pra música. Eu vou dar um outro exemplo. Eu também gosto muito de escrever. Desde pequeno eu sempre escrevi pra colocar coisa pra fora, pra conseguir lidar com algumas coisas, pra deixar minha criatividade fluir. Só que chegou um momento que apareceu a oportunidade de transformar a escrita em trabalho. E eu abracei essa oportunidade. Só que, por exemplo, chega a empresa pra mim e fala: a gente precisa de 30 roteiros de vídeo pra você entregar nesse mês. E eu tenho que entregar os 30 roteiros. Ah, tô sem criatividade, tô triste, tô num dia ruim, não tô afim de escrever, ou quero escrever sobre outras coisas, quero escrever um romance e não coisas de ciência. Não interessa. Não pode existir bloqueio criativo quando você escreve por profissão. Não existe bloqueio criativo. Existe técnica pra você furar isso. Ninguém escreve profissionalmente só por fluxo criativo, sabe? Só quando tá no mood de escrever. Você tem que escrever todo dia, toda hora. Então, hoje eu não escrevo mais romance, ficção, eu não escrevo mais contos que eu gostava de escrever. Eu escrevo roteiro de vídeo didático, materiais didáticos, escrevo texto de divulgação científica e escrevo roteiros pro canal. Então eu não consigo mais usar a escrita como um hobby. Quando eu vou descansar, relaxar, eu não quero mais escrever. Embora eu goste muito, isso virou uma profissão. Então, se você quer pegar uma coisa que você gosta muito e transformar em profissão, saiba que vão ter dias muito ruins, dias que você não vai nem querer olhar para esse negócio, dias que você vai querer até mudar de profissão. E é possível que isso deixe de ser uma atividade muito prazerosa. Por isso que eu acho que gostar de alguma coisa não é motivo suficiente para isso virar a sua profissão. Você tem que se enxergar fazendo isso, por obrigação, na alegria e na tristeza. Dar aula para mim, por exemplo, é uma profissão muito, muito boa nesse aspecto. Porque eu não só gosto disso, mas dar aula me preenche, sabe? Traz tanta coisa boa que mesmo que eu chegue para dar aula num dia muito ruim, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu tô triste, eu tenho que dar aula, eu sou obrigado a estar lá na frente dando aula. É impressionante, gente. Eu fico melhor. Ou pelo menos eu esqueço o problema. Então eu consigo dar aula quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu tô cansado, quando eu tô sem voz ou quando eu tô muito bem. Então pra mim é a profissão ideal. E escrever já é um pouco mais difícil, porque quando me dá um bloqueio, quando eu não tô afim de escrever, é muito difícil sentar e escrever. Então se você gosta de física, ou de música, ou de escrever, ou de qualquer outro curso, se pergunta se isso não é só um hobby, ou se você de fato vê isso como uma profissão, como uma atividade que você quer fazer, mesmo sendo obrigado por muito tempo, por muitas horas do seu dia. Nenhuma decisão sobre faculdade ou profissão é pra vida toda. Pode até ser se você quiser, mas não precisa. Eu conheço tanta gente que fez um curso, começou uma profissão e em algum momento da vida resolveu fazer outro curso e começou a trabalhar em outra área. Isso é perfeitamente possível. Claro que fazer um curso superior paralelo a algum emprego é muito mais difícil, mas com planejamento, com dedicação, é possível. E tem muita gente que faz isso. E outra coisa, tem gente que consegue mudar de profissão mesmo sem fazer um outro curso superior. Eu conheço gente, por exemplo, do design, da física, da história, do direito, que hoje trabalha com comunicação, com podcast, YouTube, até na televisão. Quanta gente que faz um curso nada a ver e de repente resolve abrir uma empresa, por exemplo. Meu pai, por exemplo, formou em direito, tirou a OAB e resolveu ir vender seguro. Abriu a empresa dele e trabalha com isso há mais de 30 anos. Tem muitos amigos meus da física também, que fizeram física porque adoravam o curso, mas hoje estão trabalhando com outras coisas, com ciência de dados, com marketing até, gestão de empresa, com tudo menos física. Quanta gente aí que fez um curso superior e hoje trabalha como humorista, por exemplo, como músico, escritor. Eu acho que quando você põe isso na cabeça de que nenhuma decisão é para sempre, eu acho que fica um pouco mais leve essa tomada de decisão. Eu defendo que, da mesma forma que não existe uma alma gêmea, uma única pessoa no mundo que você pode se apaixonar e que vai ter uma conexão perfeita com você, não existe o curso certo ou a profissão certa e perfeita para você. Eu tenho muita convicção de que existe muito mais do que um único curso ou uma única profissão capaz de te fazer feliz e que você poderia exercer com muita competência. Pensa só, mano, quantas profissões existem aí que você realmente conhece profundamente? Quantas que você sabe exatamente como
como que é o dia a dia, os desafios, as partes boas, as partes ruins, as habilidades que exigem de você, o papel social que ela cumpre. A gente não conhece praticamente nenhuma profissão, a não ser que a gente exerça ela. Então pode existir por aí profissões e cursos que você poderia se dar muito bem e ser muito feliz, mas você nem conhece. E a única maneira de você descobrir isso é experimentando. Quanto mais você experimentar, conhecer outras profissões, conversar com as pessoas sobre o que elas fazem, fazer matérias de cursos diferentes, mais você vai aumentando a sua certeza sobre o que você gosta e o que você não gosta, e sobre o que você quer fazer. O único perigo disso é você gostar de muita coisa diferente e acabar ficando sem saber o que escolher, que foi o meu caso. Às vezes lidar com a falta de opção ou poucas opções é muito mais fácil do que lidar com muitas opções. Tem gente que realmente trava e simplesmente não consegue decidir e fazer nada. Eu tenho esse problema de gostar de tudo, de querer fazer tudo, mas eu percebi que sendo professor e escritor, eu podia dar vazão a essas vontades. Porque eu tô sempre escrevendo um texto sobre algum assunto diferente, então eu tô sempre tendo que estudar e conversar com profissionais de áreas diferentes para aprender as coisas que eu vou escrever. E eu também tô sempre conversando com os meus alunos sobre coisas que eu gosto, mas que não tem nada a ver com a física. Então, se eu tivesse que resumir isso tudo e dar alguns conselhos sobre tomada de decisão a respeito de faculdade, de profissão, eu diria o seguinte: converse com o máximo de pessoas que você puder sobre a profissão delas. Seja curioso. Não se contente só com o que você sabe ou acha que sabe sobre uma profissão, porque muitas vezes o que a gente sabe sobre as profissões são mais mitos do que verdades. E por fim, se você tiver condições, procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta, para ajudar você a se conhecer melhor e para te ajudar a tomar algumas decisões difíceis como essa. E para terminar, se você precisar de conversar com alguém sobre esses assuntos, eu tô por aqui. Pode deixar uma pergunta aí nos comentários do vídeo ou então procura lá no Instagram. Como o canal aqui ainda é pequititinho, eu consigo falar com todo mundo, então qualquer coisa pode me procurar por aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Larga aí aquele like maneiro, aperta aí o botãozinho vermelho para se inscrever e vai em outros vídeos do canal, porque tem muita coisa massa por aí para você ver. Valeu e até a próxima.